Olá, querido aluno, querida aluna do 7º ano. Seja bem-vindo ao nosso canal TV Araxá Educa, a mais uma videoaula de língua portuguesa. Lembrando que os nossos vídeos educativos são complementos das aulas que você tem com seu professor ou sua professora na escola que você estuda. Hoje, nossa proposta é falar um pouquinho do gênero lendas. Eu tenho certeza que você já estudou, que você já leu, que você se lembra um pouquinho desse gênero. Então, vamos recordar. Primeiro, as lendas, elas são muito baseadas em personagens do folclore brasileiro, que eu tenho certeza que você conhece e você se lembra. Elas têm uma narrativa de caráter maravilhoso. Na verdade, algumas lendas são baseadas em fatos históricos que foram amplificados, modificados e transformados dentro de uma evocação poética, dentro da imaginação do povo. Vamos relembrar um pouquinho esses personagens folclóricos das lendas. E aí eu te proponho um joguinho. Vamos lá, é um enigma. Que personagem é esse? Onde tem floresta, ele está presente. Aparece, desaparece de repente, gosta de proteger as matas e os animais. Quem tenta segui-lo acaba indo para o lado oposto. Vamos lá. E aí? Já sabe quem é? O Curupira. Muito bem. Vamos lá. Mais um personagem. Primeira dica, moça linda que vive nas águas. Gosta de brincar com os peixinhos, tem longos cabelos, canta em cantos moços que a veem. As índias velhas pedem aos filhos para não se aproximarem dela, pois gosta de afogá-los. E aí, lembra qual é essa personagem? É a Yara. Vamos lá, mais um. Vamos ver se você se lembra. Conhecida como mulher de padre. Tem uma tocha de fogo no lugar da cabeça. Possui ferraduras de aço ou prata. Relincha tão alto que se ouve a muitos metros de distância. A mula sem cabeça. Essa foi fácil, não é mesmo? Bom, então esses são alguns dos personagens do folclore brasileiro. E a gente sabe que existem muitas lendas que são baseadas neles. Vamos lá, mais um. Vive na floresta. É travesso e gosta de pregar peças. Possui somente uma perna e usa um gorro vermelho. Esse é muito fácil, não é mesmo? Saci Pererê. Bom, uma curiosidade sobre Saci Pererê. De todos esses personagens, o Saci é o único que tem um dia especial para ele. Dia 31 de outubro é comemorado o dia do Saci Pererê. E em contraposição, em contrapartida, ao Halloween, que é uma comemoração estadunidense, certo? Bom, vamos lá. Outra curiosidade. A palavra folclore vem da origem inglesa. Deriva de folk, que significa povo ou gente, e lore, que significa conhecimento. E a gente tem o dia do folclore, que é o dia 22 de agosto. Outra curiosidade. Um dos maiores conhecedores do folclore brasileiro foi o escritor, historiador, antropólogo e etnógrafo, além de folclorista, Câmara Cascudo. E a gente, inclusive, teve, uma nota estampada com o rosto dele, uma nota aqui de 50 mil cruzeiros, a nossa moeda antiga. Outra curiosidade, em 2015 foi criado um jogo muito bacana, um jogo de videogame chamado Guerreiros Folclóricos. Os personagens fazem parte do nosso folclore, do folclore brasileiro. É um jogo muito, muito bacana. E aí eu te convido para assistir um trechinho, para você ver uma review aqui, de um blogueiro, youtuber jogando, para você ver que bacana que é. Vamos ver se você consegue reconhecer algum desses personagens. Dessa vez a gente está aqui com mais um episódio da nossa série, ou do nosso quadro, que é o Mostrando o Jogo, onde a gente pega jogos aí que pouca gente conhece e mostra eles aqui para vocês. Hoje eu tô dando um espaço aqui para jogos brasileiros, e dessa vez a gente vai falar aqui sobre o game Guerreiros Folclóricos, um jogo aí muito da hora, que foca aí em uma gameplay no Brasil, no caso, mais numa floresta, parecendo a floresta amazônica, que tá muito top. Eu joguei ele na BGS, então vou poder falar um pouquinho mais pra vocês sobre como é que tá o game. Já vai deixando aquele like, compartilha o vídeo, é nóis, vamos pro vídeo. Bom, mano, imagina um game aí ambientado no Brasil, onde você ia batalhar contra as lendas brasileiras, Mula Sem Cabeça, Saci Pererê e muitas outras lendas aí originadas no Brasil
E você, brasileiro, jogando isso, mano, muita gente já deve ter pensado num game desses e a Uniker Entertainment acabou fazendo um jogo desse. O game abrange histórias aí que seu vô, suas vós aí contavam de lenda brasileira e também lendas aí de índios do nosso país. Esse jogo recebeu o nome aí de Guerreiros Folclóricos e está sendo produzido aí por uma equipe indie de desenvolvedores, um grupo que tem um espaço aí bem legal. E pela ideia do game aí, gerou um alvoroço muito grande no público gamer brasileiro e de outros países também. No game você vai controlar aí o personagem Cambaí, um índio aí que vai ter diversas armas que você vai poder upar ou tá achando aí ao longo do jogo. De início você só terá aí um arco e uma flecha, mas ao longo do game, como eu falei, você vai estar achando novas armas e vai também estar personalizando aí sua roupa, suas armaduras, que segundo os desenvolvedores aí vão ser várias e várias armas e várias armaduras também. A equipe de arte aí do game também tá de parabéns, mano. Eles retrataram aí os personagens das lendas aí dos folclores brasileiros de um jeito epicamente épico. No caso aí o Saci Pererê, Mula Sem Cabeça. Eu tive a oportunidade de jogar e eu presenciei aí vendo, cara, vários e vários aí guerreiros folclóricos, no caso Mula Sem Cabeça, Saci Pererê e muitos outros aí. E, mano, ficou muito foda. Eu vou estar deixando algumas imagens passando aí pra vocês. E, cara, eu tive a oportunidade aí de estar jogando o jogo na BGS e eu achei ele simplesmente fodástico, velho. Ele tava ainda um pouquinho bugado, tinha algumas erros aí de textura, mas tava muito bom. Eu, só de ver o jogo, já curti pra caramba. Ele tava na área aí de jogos indie da BGS de 2015 e simplesmente épico, mano. Bom, agora é só esperar aí, o game tá sendo lançado, o link pra vocês apoiarem o jogo vai estar aí na descrição. Bom, sobre a qualidade gráfica aí do jogo, também tá muito boa, os desenvolvedores aí ficaram de parabéns aí nas texturas e representaram bem aí a floresta brasileira, no que eu joguei aí na demonstração presente lá na BGS. Sobre a qualidade sonora de músicas e efeitos também tava muito boa, os sons aí do jogo tão de parabéns e o combate, jogabilidade também tá muito bem feito. Bom, se você gosta de jogos de videogame, eu tenho certeza que você curtiu esse vídeo, não é mesmo? Bom, vamos lá. As lendas, além dos personagens do folclore brasileiro, elas têm outros temas, como os indígenas, por exemplo. Existem várias lendas indígenas. E essas lendas, elas têm origem numa tradição oral, porque elas eram contadas, né, nas tribos de um membro para os outros. Elas são geralmente vinculadas a questões de existência, enfrentamento do dia a dia dessas tribos, sentimentos sobre erros, acertos, enfim, problemas que fazem parte do nosso cotidiano. Eu separei aqui um trechinho que um índio vai contar sobre uma lenda que fala da origem da própria tribo, da família dele. Vamos conferir? E o meu povo vem de que as estrelas no céu, elas gostavam do reflexo delas na água, né? E essas estrelas, elas desciam para se banhar nas águas. E muitas dessas estrelas foram encantadas pelos seres encantados da profundeza dos rios. E entre essa união surgiu o nosso povo. Nós surgimos como povo das águas, porque quando as estrelas se banhavam, elas engravidavam, né? E daí surgiu o povo Maraguá. Por isso acreditamos que, assim como somos homens das águas, também somos estrelas. Porque as estrelas também geram filho lá no céu. E cada uma que ela gera é um pouco do DNA, vamos colocar assim, da sociedade Maraguá. Então o nosso povo, ele veio através dessa união. E nós acreditamos nisso. Por isso que nós cuidamos bem da natureza. Procuramos cuidar bem das nossas águas, porque ela é o nosso berço, né? É ela que nos alivia a sede, é ela que nos tira o cansaço, é ela que nos alivia o corpo, é ela que nos abençoa. E o céu, por quê? Porque é pelo céu que nos guiamos. Então, pai e mãe unido que conduz os seus filhos até hoje, que é o nosso povo, o povo Maraguá. Na cultura do meu povo, nós não temos, na nossa criação após o nascimento, as fases como temos na sociedade
não índia, como ser criança, como ser adolescente, como ser jovem, como ser adulto. Nosso povo ele tem apenas 2 fases, 2 caminhos. E você vai aí até aos 12 anos sendo criança, né? Você é criança, então é a sua fase de aprendizado. É a fase em que você tem a oportunidade de ouvir tudo o que tem para se ouvir, de compartilhar ali, né? Muito linda essa lenda, não é mesmo? E ouvir isso de um índio, falando da sua existência, falando da vida em meio à natureza, à floresta, que riqueza, não é mesmo? Muito bacana. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre essas lendas. Como elas surgiram? As lendas indígenas, especialmente, no início, elas não eram escritas pelos índios, mesmo porque eles não tinham ainda sido alfabetizados. Elas eram registradas por outras pessoas que queriam mostrar a cultura dos indígenas para os leitores, para outras pessoas. Entretanto, esses primeiros escritos trouxeram umas ideias muito genéricas sobre a vida nas tribos, sobre os indígenas brasileiros. Desde os anos 90, a literatura indígena ela começou a ser registrada pelos próprios índios, e isso fez com que esse gênero ganhasse muita força. Por meio dessas lendas indígenas, a gente busca um conhecimento de uma pluralidade cultural do país, das nossas origens. E nos distancia também de um pré-julgamento. Às vezes a gente tem algumas visões que são estereotipadas, que são visões às vezes negativas, pejorativas. Então, quando a gente tem a possibilidade de ler essas lendas registradas por esses próprios povos que vivenciam, que sabem essas histórias, que recontam, a gente tem outras percepções. E vamos lá, vamos conferir uma lenda. Que tal a gente ler um pouquinho da lenda do Curupira? Olha só. O Curupira, onde tem floresta, o Curupira está presente. Podem-se ouvir suas batidas, toque, toque. É ele verificando cada árvore da mata para saber se elas vão suportar a tempestade que já vai cair. Também procura assim os arcos, flechas e a cachaça, que os índios escondem nos ocos dos troncos para agradá-lo. Os caçadores morrem de medo do Curupira. É ele que avisa os animais da chegada de seus matadores. Corre pelo arvoredo, assobiando, fazendo uma algazarra tão grande que até o mais valente dos valentões estremece. Pequeno, feio, de olhos grandes e arregalados, unhas azuladas afiadíssimas, seus pés são invertidos, calcanhar para frente, dedos para trás. Assim, quem tenta segui-lo nunca sabe direito para onde ele está indo. Ele aparece e desaparece de repente, deixando seus perseguidores perdidos. O Curupira nunca anda só. Tem sempre uma turma de porcos do mato acompanhando. Se os homens que derrubam as árvores ou matam os animais são pegos por ele, levam uma surra tão feia que não acham mais o caminho de casa. Ficam perdidos na mata, castigo de Curupira. Mas quando os amantes da natureza, os protetores das matas e dos rios, dos índios e das crianças precisam do Curupira, ele os ajuda com a maior boa vontade. Se estão perdidos na mata, com fome e sede, o Curupira socorre. Facilita a caça, indica os rios de água cristalina. Depois, com muita educação, diz que gostaria de um pouco de fumo, farinha e aguardente da boa. Então, bebe um gole de cachaça, assobia satisfeito e se despede, pedindo que ninguém conte que o viu e o que ele fez. É segredo. E ai de quem contar. Muito bacana essa história da lenda do Curupira, não é mesmo? É claro que existem alguns fatos aí que realmente podem ter acontecido, mas tem muito aí da imaginação do povo, né, da questão do folclore brasileiro. Vamos lá, vamos retomar um pouquinho das características da lenda. Veja se você conseguiu perceber esses aspectos no texto que a gente leu. As lendas, elas não podem ser comprovadas cientificamente, porque elas são fruto da imaginação das pessoas. Muitas lendas surgem de fatos históricos que são modificados com o tempo e ganham um caráter maravilhoso. As lendas são importantes, pois expressam a cultura popular de uma sociedade. Especificamente as lendas indígenas, elas trazem para nós traços aí da cultura dos índios. Muitas lendas possuem características religiosas e mitológicas como, por exemplo, essa lenda do Curupira que nós acabamos de ler. Bom, então essa foi a aula de hoje. Nós falamos um pouquinho das lendas, nós falamos dos seres, né, do folclore, dos seres mitológicos do folclore brasileiro. Nós falamos também especificamente das lendas indígenas. Nós lemos a lenda do Curupira e analisamos algumas características desse gênero textual. Espero que você tenha gostado e te espero na próxima aula. Tchau, tchau!
Música